Bom dia, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos reunidos para ouvir a palavra de Deus. Hoje quero começar com uma pergunta. O que te faz feliz? Talvez você pense em um momento especial, como um abraço da família, uma conquista no trabalho, ou até aquele feriado tão esperado. Mas, se formos honestos, muitas vezes essa felicidade é passageira, não é? O dinheiro acaba, as férias terminam, e até os relacionamentos, por melhores que sejam, nem sempre preenchem aquele vazio que sentimos. No mundo, a felicidade é vendida como algo que se compra ou se conquista. Tenha mais, seja mais, mostre mais. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, nos mostra um caminho diferente. Em Mateus 5, 13 e 12, ele dá o mapa para a verdadeira felicidade, aquela que não depende de circunstâncias, mas de viver no reino de Deus. Essas palavras, conhecidas como as bem-aventuranças, foram ditas a uma multidão que incluía pessoas simples, pobres, doentes, mas também discípulos cheios de expectativas. Eles esperavam um Messias que trouxesse poder. Mas Jesus surpreende ao falar de humildade, mansidão e justiça. Hoje, vamos mergulhar nesse texto para entender como podemos ser bem-aventurados, ou seja, profundamente felizes, vivendo os valores do reino. Vamos ver 4 dessas bem-aventuranças e como elas se aplicam à nossa vida. As bem-aventuranças como caminho para a felicidade 1. Pobres de espírito, a felicidade da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. O que significa ser pobre de espírito? Não é falta de ânimo ou autoestima, mas reconhecer que sem Deus, nada somos. É admitir nossa dependência dele, como um filho que confia no Pai. No mundo, somos ensinados a ser autossuficientes. Se vir a conquista, mostra que você pode. Mas Jesus diz que a verdadeira felicidade começa quando nos esvaziamos do orgulho e nos enchemos de Deus. Conheci uma irmã chamada Ana, que perdeu o emprego durante a pandemia. Ela era orgulhosa, sempre achava que podia resolver tudo sozinha. Mas, naquela crise, ela se viu sem saída. Um dia, Ana caiu de joelhos em oração e disse: Senhor, eu não consigo mais. Toma o controle. Naquele momento, ela sentiu uma paz que não explicava. Meses depois, Deus abriu uma nova porta. Mas Ana diz que a maior bênção foi aprender a depender de Deus. Quantos de nós estamos carregando fardos sozinhos? Talvez seja uma preocupação, um pecado ou uma decisão difícil. Ser pobre de espírito é entregar isso a Deus. Hoje pergunte-se: onde preciso ser mais humilde e confiar no Senhor? A promessa é clara. O reino dos céus é para os que se rendem a Ele, os que choram, a felicidade do consolo divino. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Vivemos em um mundo que evita a dor. Nas redes sociais, todos parecem felizes, mas, na verdade, todos enfrentamos lutas. Jesus não promete uma vida sem lágrimas, mas promete estar conosco nelas. Ser bem-aventurado aqui não significa gostar de sofrer, mas encontrar consolo em Deus no meio da dor. Pense em Davi, no Salmo 23. Ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi enfrentou perdas, perseguições e até o peso dos próprios pecados, mas ele sabia que Deus era seu consolo. Quando choramos com fé, nossas lágrimas se tornam sementes que Deus rega com esperança. Talvez você esteja chorando hoje, por uma perda, uma decepção ou uma luta interna. Não esconda suas lágrimas de Deus. Leve-as a Ele em oração. E mais ainda, seja um consolador para outros. Conhece alguém que está sofrendo? Um telefonema, uma visita ou uma oração podem fazer a diferença. Deus consola você para que você console outros. 2 Coríntios 1:4. 3. Os mansos, a felicidade da força controlada. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Mateus 5:5.
Mansidão é uma palavra mal compreendida. Parece fraqueza, mas é o oposto. É ter força, mas usá-la com amor e paciência. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Ele tinha todo o poder, mas escolheu lavar os pés dos discípulos e perdoar até na cruz. Mansidão é responder ao ódio com bondade, à ofensa com calma. Imagine João, um jovem cristão no trabalho. Seu chefe era injusto, sempre criticando-o na frente dos colegas. João tinha vontade de responder com grosseria, mas orava e pedia sabedoria. Um dia, em vez de revidar, ele ajudou o chefe com um projeto importante. O chefe, surpreso, começou a respeitá-lo. Hoje, João é líder naquela equipe, e todos sabem que sua fé o tornou diferente. Onde você pode ser mais manso? Talvez em casa, com um familiar que te irrita, ou no trânsito quando alguém te corta. Mansidão não é ser passivo, mas escolher reagir como Jesus. A promessa é que os mansos herdarão a terra. Deus honra quem vive com humildade e amor. Os perseguidos por justiça. A felicidade da fidelidade. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Às vezes, ser fiel significa ser diferente. Não participar de uma fofoca, não ceder à corrupção ou defender sua fé quando zombam de você. Jesus avisa que a justiça tem um preço, mas também uma recompensa eterna. Pense nos primeiros, cristãos que enfrentavam leões nas arenas romanas por não negarem sua fé. Eles cantavam hinos enquanto morriam, porque sabiam que o reino dos céus os esperava. Hoje, talvez nossa perseguição seja mais sutil. Um colega que ri da sua fé, um parente que critica suas escolhas. Mas a promessa de Jesus permanece. Não. Desista de viver para Deus, mesmo que isso te custe. Se você enfrenta oposição por ser cristão, lembre-se, você está em boa companhia. Jesus foi perseguido e ele está com você. Pergunte-se, o que posso fazer para ser luz, mesmo quando é difícil? Um pequeno ato de coragem, como compartilhar sua fé ou defender o que é certo, pode transformar vidas. Vivendo as bem-aventuranças hoje, as bem-aventuranças não são apenas palavras bonitas, são um convite para viver de forma diferente. Jesus nos mostra que a verdadeira felicidade não está no que o mundo oferece, riqueza, fama, poder, mas em sermos humildes, consolados, mansos e fiéis. Ele não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Jesus foi pobre de espírito, chorou por nós, foi manso até a cruz e sofreu por justiça. Ele é nosso exemplo e nossa força. Reflita. Em qual dessas áreas você precisa crescer? Precisa ser mais humilde e confiar em Deus? Está carregando uma dor que precisa entregar? Pode ser mais manso em um relacionamento? Está disposto a pagar o preço por ser fiel? Esta semana, escolha uma dessas virtudes e pratique-a. Por exemplo, ore com humildade. Console alguém que sofre, responda com mansidão em um conflito, ou seja luz em um lugar difícil. Vamos viver como cidadãos do reino, sabendo que nossa recompensa está em Deus. Oração. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não nos chama para uma felicidade passageira, mas para uma alegria profunda e eterna. Ensina-nos a viver como cidadãos do teu reino. Ajuda-nos a ser pobres de espírito, mansos, perseverantes, humildes. Dá-nos força para seguir o caminho que Jesus traçou. Que possamos ser sal da terra, luz do mundo, reflexo do teu amor. Em nome de Jesus, amém.